nossa primeira videoaula. Vamos falar de tipos psicológicos. Bom, lá atrás, em 1921, uma pessoa chamada Jung, estou colocando o nome dele completo aqui embaixo, revelou que só tem dois tipos de pessoas, tá? Pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas. Por que eu abordo isso dentro desse método? Bom, isso foi uma das coisas que deu uma visão muito bacana para o desenvolvimento da minha empresa. Entender quais que são os tipos psicológicos, tanto o meu como da minha equipe, e assim eu poder buscar a alta performance, um lado bom de cada um. Dentro do introvertido tem um lado bom e um lado que precisa ser melhorado. Como no extrovertido também tem um lado bom e o lado que precisa ser melhorado. Isso é natural. Quando eu começar a falar aqui de forma reduzida, obviamente eu trouxe um conteúdo muito dinâmico, mas que traga um entendimento bacana para vocês. Vocês vão perceber que vocês já começam a pensar diferente, identificar dentro desses dois tipos quem são as pessoas da sua empresa e se elas estão fazendo algo certo ou não. Isso porque, para cada uma delas, eles têm um lado forte. Muitas vezes na definição de cargos, enfim, a gente acaba colocando uma pessoa inversa. Ela apresenta um resultado bom porque é o lado de um, e a gente coloca ela numa função para fazer o lado bom, que é o lado do outro. Isso acaba tendo conflito. Já adianto que todos os lados que precisam ser melhorados, sendo extrovertido ou introvertido, eles são adaptáveis. Então qualquer pessoa que seja extrovertida pode sim melhorar, se adaptar a cada vez ficar melhor para esse lado, como o inverso também funciona. Bom, eu vou colocar aqui entre as explicações uma contagem de 5 segundos, onde você pode pausar o vídeo e fazer as anotações, os insights, as ideias que vieram de acordo com o nosso tema, as identificações. Pô, isso é bacana, identifiquei uma ideia, tive uma ideia bacana, um insight, já anota, não deixa passar nada, porque às vezes passa de um conteúdo para o outro e você acaba esquecendo e seria alguma coisa bacana para você lembrar. Então, por conta disso, eu estou colocando essa contagem de 5 segundos. Se você já fez todas as anotações, entendeu bem o tema, só deixa o vídeo rolar, que já vai começar o próximo conteúdo. Mas se você ficou com alguma coisa que precisa ser anotado, dá essa pausada, anota certinho, não vamos deixar nada passar dentro dos conteúdos aqui do Segue em Treino, tá bom? Vamos à contagem de 5 segundos e eu volto falando das atitudes introvertidas. Bom, vamos falar das atitudes introvertidas dentro dos tipos psicológicos, tá? Pessoas introvertidas. Lembrando que eu falei há pouco que tem pessoas extrovertidas que são o contrário, a gente vai falar após esse vídeo. Pessoas introvertidas. Bom, qual que seria a identificação de uma pessoa introvertida? Pessoa introvertida, como o nome já diz, o in, é uma pessoa que carrega as coisas mais internamente, guarda as energias, trabalha com mais precisão. A pessoa introvertida, ela não é tão ligada à equipe, ela é ligada ao que está acontecendo, ao presente. Ela trabalha com dados. Então, no caso de um empresário, por exemplo, ele vai ser aquele empresário de sucesso, mas que não tem um lado muito criativo. Não arrisca tanto, não inova tanto, mas aquele caso do dia a dia, aquele, vamos dizer assim, o arroz e feijão da empresa, ele faz muito bem e muito correto. Trabalha bem em processos, gosta das coisas certas, é muito preciso. No caso de até vamos falar um pouco no caso de um colaborador. Um colaborador introvertido vai ser aquele colaborador que é mais centrado, que arruma as coisas depois que termina, ele pega as ferramentas que vai utilizar, tem um cuidado diferenciado, ele segue os processos pré-definidos. Então você fez um processo, ele segue certinho, onde começa, onde termina, onde é o meio, ele vai trabalhando por etapas, porque ele gosta. E a pessoa introvertida, empresário ou colaborador, eles não gostam de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eles pegam uma coisa para fazer, fazem até o final. Quando termina, pegam outra para fazer. O introvertido ele não lida bem fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Isso vai ser um incômodo. Um outro ponto, as pessoas introvertidas são conhecidas como pessoas mais frias, né? Não que sejam, isso não tem nenhuma relação. Na verdade é o tipo, a atitude da pessoa que pensa daquela forma. Não é que ela é fria, né? Um introvertido, você pode perguntar para ele com muito entusiasmo algo bacana e ele simplesmente responde de modo monossilábico. Por exemplo, você gostou disso daqui e tal, que isso aqui é muito bom? Ele fala, sim, gostei. E pum, para por aí. Isso não quer dizer que ele não tenha gostado realmente, com a mesma vontade da pessoa extrovertida que for contar, mas é a forma dele lidar, a forma dele pensar e como ele vê a realidade das coisas. Então vamos entender que pessoa introvertida é uma pessoa mais centrada, mais pé no chão, não gosta de arriscar tanto, e vai ter uma gestão
no caso uma gestão mais certeira, porém tem dificuldade para expandir o negócio. Não tem tantas ideias, não tem tanto o lado criativo. Dentro do colaborador, esse é aquele funcionário muito bom, que ele trabalha realmente muito bom focado em processo. Por exemplo, um operador de máquina, ele é muito preciso, ele toma cuidado, ele tem atenção antes de fazer as coisas, tirou o material da máquina, ele guarda, armazena, ele tem essa questão lá do operacional muito forte. Isso tanto no empresário quanto no colaborador, mas dentro do colaborador vocês vão perceber que o colaborador introvertido ele é muito preciso. Tá? Isso tem que ser muito explorado. São pessoas muito boas para a gente ter dentro da nossa empresa. Bom, finalizando aqui a parte do introvertido, das atitudes do introvertido, vou pôr a contagem de 5 segundos. Se ficou alguma coisa para você anotar, aproveite para anotar, pause o vídeo. Se não ficou em 5 segundos, voltamos falando de atitudes extrovertidas, pessoas extrovertidas. Bom, retomando, pessoas extrovertidas, atitude extrovertida dentro dos tipos psicológicos. A pessoa extrovertida é aquela pessoa para fora, como o nome já diz, ex de extrovertido, de externo. Pessoa que vive mais externamente, não guarda tanto as coisas, gosta de repartir, se sente bem com pessoas, é aquela pessoa que gosta de fazer, por exemplo, encontros, reuniões, participa, conversa, começa muitas coisas, tá? Um lado muito bom do empresário, no caso extrovertido, é que ele consegue ter muitas ideias, ele é muito criativo, ele traz produto novo, ele tem várias ideias ao mesmo tempo, começa a aplicar, não tem medo de nada, gosta de arriscar, gosta realmente de encarar o mercado, de fazer o negócio crescer. Mas por esse lado extravagante, né, muito forte, o empresário extrovertido tem dificuldades em manter o negócio e em fechar as tarefas que começou. Por exemplo, ele começa muitos projetos ao mesmo tempo, mas tem dificuldade na gestão desses processos e tem dificuldade para fechar tudo aquilo que ele começa. São muitas ideias, coloca em prática, mas nem todas vão à frente, né? Muita energia colocada ali, mas não tanta energia para manter o negócio. Na hora que está chegando na metade, ele já tem uma nova ideia e já perde o foco novamente. Então, a pessoa extrovertida, ela é muito boa para o lado criativo, para a expansão do negócio, mas ela vai ter um pouco de dificuldade na gestão da empresa, ela vai se perder um pouco na gestão da empresa. Um outro ponto, um colaborador extrovertido, ele vai ter também essa mesma essência de criação, de desenvolvimento de processo, de fazer um processo novo, mas ele vai ter um pouco de dificuldade de repente para manter esse processo organizado. Ele cria um negócio muito bom, mas ele não consegue manter. Se for um empresário de instalação, ele é muito energético, ele chega, já sai colocando as coisas, ele tem uma agilidade muito boa, mas é aquele cara que acaba perdendo uma ferramenta, pega 3, 4 coisas que vai usar, só volta 2 para a caixa, vai embora, esquece um. Então ele vai ter esse lado também muito acelerado, muito criativo, mas não tão certeiro como um operador introvertido. Tá? Uma pessoa de escritório, ela vai fazer muitas coisas ao mesmo tempo, vai ter um rendimento extraordinário, só que também vai ter uma dificuldade na hora de organizar as coisas. Então, a pessoa extrovertida é uma pessoa para fora, uma pessoa mais criativa, mas tem essa dificuldade. E finalizando aqui o extrovertido, eu gostaria de fazer uma reflexão, né, entre introvertido e extrovertido. É muito bom quando a gente consegue balancear, ter pessoas, o introvertido tem uma pessoa de braço direito extrovertida, a pessoa extrovertida tem uma pessoa de braço direito introvertida. Isso para a relação de desenvolvimento da empresa é muito bom, porque as partes elas se completam. E obviamente, como eu falei, a pessoa extrovertida sim, ela pode ficar cada vez mais certeira, ela pode trabalhar esse lado, como a introvertida também pode ficar uma pessoa cada vez mais ligada na equipe, ter um pouco mais do lado criativo, mas a gente não consegue mudar essas duas atitudes. E a partir agora de atitudes, nós vamos falar das funções. Abaixo dessa atitude, da mesma forma que o introvertido é o contrário do extrovertido, eu vou apresentar algumas funções que combinam. Então a pessoa introvertida ela tem outras funções também, e a pessoa extrovertida também tem outras funções, é o que eu vou falar no próximo vídeo.